Livro de João, capítulo 7, versículo 10. O Mestre Celeste. Mas, após seus irmãos terem subido, então ele também subiu para a festa, e não abertamente, mas em segredo. Então os judeus o procuravam na festa e especulavam: onde estará ele? E havia grande murmuração entre o povo a respeito dele. Alguns comentavam: ele é bom, e outros: não, ao contrário, ele ilude o povo. Todavia, ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Assim, próximo ao meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus, maravilhados, diziam: como sabe este homem letras sem nunca ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Aquele que fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não foi Moisés quem vos deu a lei? Entretanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? Contestou o povo. Tu está com demônio? Quem está procurando matar-te? Jesus respondeu a eles, dizendo: realizei só uma obra e todos vós assombrais. Por causa de Moisés vos haver dado a circuncisão, embora ela não tenha vindo de Moisés, mas sim dos patriarcas, vós circuncidais um homem no sábado. E se um homem pode receber a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, porque vós irais contra mim por eu ter curado completamente um homem no sábado. Não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi com justo julgamento. Então, alguns de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuram matar? Mas observai, ele fala atrevidamente e eles não lhe dizem nada. Será que as autoridades reconhecem que ele é verdadeiramente o Messias? Entretanto, nós sabemos de onde é este homem, e quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então Jesus, enquanto ensinava no templo, proclamou: vós não somente me conheceis, como também sabeis de onde eu sou, e não vim porque eu, de mim mesmo, o desejasse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Mas eu o conheço porque venho dele e por ele fui enviado. Por isso procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, pois ainda não era chegada a sua hora. E muitos que estavam na multidão acreditaram nele e afirmaram: quando Cristo vier, fará porventura mais sinais do que esses feitos por esse homem? Os fariseus ouviram a multidão fomentando esses comentários a respeito dele. Então os chefes dos sacerdócios e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Exclamou então Jesus: eu ainda estarei convosco por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis. E onde eu estou, vós não podeis chegar. Então os judeus comentaram entre si: para onde ele pretende ir, que não o possamos encontrar? Planeja ir para a dispersão entre os gregos para ensinar a eles? Qual é o significado do que ele disse? Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis.
e onde eu estou, vós não podeis chegar? No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e proclamou em pranto: Se alguém tem sede, deixe-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, muitos dentre a multidão, quando ouviram essas palavras, disseram: Verdadeiramente, este é o profeta. Outros concluíram: Este é o Messias. Mas alguns divergiram: Como pode o Cristo vir da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo virá da semente de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele. E alguns dentre o povo quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então os guardas do templo voltaram ao chefe dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe inquiririam porque não os trouxestem. Os guardas explicaram: Nenhum homem jamais falou como este homem. Responderam-lhes os fariseus: Será possível que fostes vós também iludidos? Porventura acreditou nele alguém das autoridades ou dos fariseus? E quanto a esse povo comum que nada sabe da lei, são uns malditos. Nicodemos, sendo um dos sacerdotes, a qual estivera com Jesus à noite, questionou-os: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele está fazendo? E eles responderam-lhe: És igualmente tu um galileu? Procura e verás que nenhum profeta se levantou na Galiléia. Depois disso, cada um foi para a sua casa. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por essa revelação. Pai, bem aqui no comecinho dos seus versículos, o Senhor fala que Jesus também ficou em oculto, porque buscavam prendê-lo, matá-lo. E às vezes nós queremos fazer as coisas acontecerem no nosso tempo. E Jesus nos mostra que às vezes precisamos ficar em oculto, para só depois, com o discernimento do Espírito Santo, falar com autoridade, que foi isso que Jesus teve. Ele teve uma autoridade para falar sobre o que ele pregava, qual era a vontade de Deus, e falar sobre a doutrina dele, E ele falava que ele não falava sobre ele mesmo, mas sim sobre a glória de Deus e a justiça de Deus. E por muitas vezes nós queremos falar e usamos o tempo errado, Que o Senhor nos dê o discernimento para sabermos falar, aonde falar, com quem falar e com a sabedoria da palavra do Senhor, Que não seja sobre nós, mas sobre o amor de Deus, o amor de Jesus, que cura, que liberta, que salva. E ele fala aqui, que no versículo 24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Que a gente tenha esse discernimento de viver a graça do Senhor e olhar segundo a justiça do Senhor, porque os nossos olhos são falhos e sempre nós queremos fazer justiça por nós mesmos. E Jesus nos mostra que nós devemos buscar primeiro a Ele e ter misericórdia, Que foi isso que Ele fez. Ele fez um milagre e através desse milagre ter sido feito no sábado, na lei, ele estava cometendo um pecado, um erro, um crime, só que ele teve misericórdia. Então é por isso que ele fala aqui,
para não julgar pela aparência, mas pela justiça do Senhor. E essa justiça é ter misericórdia com o outro, né? Então, que os nossos olhos não julguem pela carne, e sim pelo Espírito Santo de Deus. Que a gente possa enxergar o irmão, a situação, enxergar tudo que está à nossa volta com o olhar de Cristo, porque só assim a gente consegue ter uma visão certa daquilo que está nos rodeando, da situação. E Jesus, ele falava aqui, né, que ele tinha vindo através de Deus. Ele falava aqui: mas eu conheço porque dele sou e ele me enviou. E por isso buscavam prendê-lo. A pergunta que nós devemos fazer no dia de hoje é: da onde eu vim? Quem me enviou? Será que a sua conduta, o seu agir nessa semana, no dia de hoje, tem sido condizente com Deus, com os desígnios do Senhor? Ou a sua conduta tem sido condizente com o seu histórico de vida, o seu histórico familiar? Quando nós não sabemos da onde nós viemos de verdade, qualquer situação, qualquer conduta é válida. Mas Jesus, ele não voltou atrás por causa dos questionamentos que fizeram com ele ou por causa da lei de Moisés. E ele vem aqui reafirmar que se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Então, assim, hoje você tem essa certeza de onde você veio, você tem a certeza do seu propósito, você tem a certeza de onde você vai. Ele fala, né, que o Espírito Santo, ele conduz qualquer pessoa à verdade. E nós precisamos entender que a verdade do Espírito Santo não é a sua verdade. Porque a verdade do Espírito Santo, quando é revelada para qualquer pessoa, muitas vezes ela não condiz com o egocentrismo, com aquilo que aquela pessoa acredita sobre ela, sobre o autofavoritismo. O Espírito Santo, por muitas vezes, nos constrange a fazer pelo outro, que foi isso que Jesus fez naquele sábado. Aquele milagre que ele fez foi fazer pelo outro. Então, o Espírito Santo sempre vai nos levar para esse caminho, para essa forma de conhecer a Deus através da vida do outro, que é isso que Jesus fez, né? Ele morreu naquela cruz, ele se colocou naquela cruz por você, por mim. Então é esse o amor do Senhor. Jesus, ele saiu do centro das atenções para que eu e você entrasse na atenção de Deus. Olha que lindo isso. E quando a gente começa a caminhar nessa palavra de João aqui, de entender que ele fala assim: eu sou um rio de águas vivas, e aquele que tem sede, que vinha até mim, que beba, e quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Não tem como você fluir nesse rio e transbordar nessas águas, transbordar essa água, se você estiver olhando só para dentro de você, se você estiver olhando só para o seu umbigo. Então, que a gente possa ter esse amor de Cristo em nossas vidas. Esse amor que gera vida, que gera milagre, que gera autoridade, que nos faz caminhar na direção certa e que não permite que a gente se desvie de um lado ou para o outro, porque nós sabemos qual é o final, qual é
a grandiosidade do pódio de estar com Cristo, né? Porque tudo que você vai fazer, a gente pensa, né? Nós, como somos egocêntricos, nós pensamos assim: qual é o final? O que eu vou ganhar no final? No final, você vai ganhar a recompensa de estar na glória com o Senhor. Então, se você não se apaixonar por estar na glória com o Senhor, se você não se apaixonar por esse final, o seu egocentrismo sempre vai prevalecer e você não vai conseguir entender desse amor de Jesus, onde ele transforma, ele transborda, ele mata toda a sede, a ansiedade, a angústia, ele sacia tudo isso. Você não vai conseguir entender desse amor se você não amar o final dessa história, o final dessa trajetória, e se você não desejar estar nesse final. Por isso que o final tem que ser muito melhor, você tem que desejar muito melhor o final do que o começo. Porque o começo é bom, você fica entusiasmada, você conhece Jesus, você desce as águas, se batiza, você tem aquele primeiro amor. Só que no correr, né, da vida, do dia a dia, se você não amar o final da história e desejar aquele final da história, você não vai conseguir chegar lá. Por quê? Porque tem muitas adversidades, tem muitos porquês. Nesses versículos, outros versículos anteriores, Jesus também foi confrontado, né? E quem ele era, se ele estava falando a verdade, se as atitudes dele eram verdadeiras, quem ele era. Então, assim, nós o tempo todo nós somos assim desafiados a provar quem somos. E nesse caminho esquecemos do propósito final. Porque se você entende que essa vida aqui não te pertence e você não pertence a ela, você acaba não enxergando que o final vale a pena. Jesus enxergou, ele sabia que o final valia a pena e ele não se importava em mostrar sobre esse Deus que era o Deus que ele servia. E ele falava o tempo todo: aquele que me enviou. Então hoje a pergunta é: quem te enviou? Qual o propósito da sua vida? Por que você está fazendo o que você está fazendo hoje? Se Deus descesse aqui hoje, ele ia olhar para você e falar assim: olha, minha filha, você está fazendo o que é certo, eu tenho orgulho de você, você não está se desviando. Ou teria dúvida quando você fosse falar com ele? Jesus sabia e ele tinha autoridade para falar com todos que estavam à volta dele, porque ele tinha aquela certeza dentro do coração dele. Quem tinha enviado ele e qual era o propósito da vida dele. Então, o propósito do Senhor foi trazer a misericórdia para a nossa vida, né? Ele realizava os milagres porque ele tinha misericórdia daquelas pessoas, né? Ele entregou a vida dele na cruz porque ele teve misericórdia pelas nossas vidas. E você? Qual é o seu propósito? Você tem tido a misericórdia? Se nós vivêssemos naquele tempo onde o sábado teria que ser realmente um dia santo, você teria coragem de realizar um milagre? Você teria compaixão de uma outra pessoa? Ou você ficaria ali esperando ser domingo ou segunda-feira para você realizar o milagre do Senhor? Jesus, ele veio para mudar todos os paradigmas. E a palavra do Senhor diz que nós também podemos fazer isso. Então, talvez hoje você não esteja precisando socorrer ninguém. Apenas mudar a sua forma de ver e enxergar o mundo, para que os milagres possam acontecer na sua vida, para que você possa ter a autoridade de Cristo, para que o Espírito Santo venha te constranger. Porque ele fala, né? Aquele que conhece o meu Pai entende no Espírito que eu sou o Cristo. Então, para que você possa entender o Espírito Santo, você tem que compreender a Deus, para você poder entender o Espírito Santo falando dentro de você. Porque às vezes ele vai falar e você vai se confundir com a sua voz. E a voz do Espírito Santo, ela é leve, ela é suave. Então, que
você tenha nessa manhã esse discernimento de quem você é, para qual propósito você veio, e que o Espírito Santo te constranja de uma maneira leve e suave, para que você possa transformar a vida de outras pessoas com esse amor de Jesus. Pai, eu oro e agradeço o Senhor por essa palavra. Em nome de Jesus, amém.